Então, bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um encontro. Hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa Constituição. O foco do conteúdo aí do edital da UFMS é o artigo 37 ao 41 da Constituição e nós estamos aí analisando o artigo 37, né? Lembrando que o artigo 37 ao 41, ele é um conjunto direcionado para a administração pública, né? E para que a gente consiga avançar no aprendizado, a gente tem que fazer um revisaço aí do nosso conhecimento e também para que a gente consolide cada vez mais aí o nosso entendimento e ganhemos velocidade no dia da prova. Eu sempre gosto de falar que o concurseiro precisa de dois requisitos para que ele possa avançar na prova: certeza e velocidade. Não adianta você ter certeza depois de 10 minutos pensando, né? E não adianta você marcar rapidamente sem pensar e errar a resposta. Então você precisa desses dois requisitos. Para que isso aconteça, nós precisamos utilizar todas as metodologias possíveis. A auditiva, a visual, né? Você também precisa exercitar através da oratória, você precisa treinar, falar o conteúdo com alguém, com o seu cachorro, com a parede, com o espelho, mas fale com alguém. E aí, antes de a gente iniciar, a gente vai relembrar o caput do artigo 37 através daqueles esqueminhas que a gente faz no quadro, perfeito? Então, vocês vão me ajudar para que a gente possa avançar. Então, o primeiro passo, artigo 37, a administração pública direta e indireta. O que isso nos vem à mente? A estrutura da administração pública. Né? Então eu tenho aqui a estrutura da administração pública. Então, dentro da estrutura da administração pública, eu tenho que fazer essa divisão aí entre a administração direta e a administração direta. Então eu tenho aqui beleza, então é isso que ele está mencionando, a administração pública direta e indireta. O que a gente precisa lembrar? Que dentro da administração direta, eu tenho ministérios. Então é Ministério A, Ministério B, Ministério C. Então, por exemplo, no nosso caso, foco na UFMS, que ministério que é? Ministério da Educação. Então, Ministério da Educação. No caso, quem está fazendo o concurso para a área militar, o foco é o Ministério do Estado de Defesa. Então, cada ministério, né, tem uma área de atuação. Então, o nosso foco de estudo é educação. O Ministério da Educação faz parte da administração direta. Dando sequência, nós temos a administração indireta, onde eu tenho a autarquia, eu tenho as fundações públicas, as empresas públicas, e as sociedades de economia mista. Correto? Então, administração direta e indireta é isso aqui que a gente fez aqui na estrutura da administração pública. Beleza. E aí, dando sequência, de qualquer dos poderes.
quaisquer dos poderes, de qualquer dos poderes. Aí a pergunta é, quais são os poderes que nós temos? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Perfeito? Então você que ainda não conhece, essa é a estrutura da administração pública, né? E aí, enquanto você não conhecer essa estrutura, é perigoso você se confundir em algumas questões que quando aparecem essas nomenclaturas, certo? E aí vem administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. O que isso significa, esse conjunto aqui, ó? Esse conjunto aí chama-se entes federados. Então vamos fazer aqui o esquema dos entes federados. Então aqui, ó. Eu tenho União, Estados, DF e municípios. Correto? Então eu tenho essa estrutura aí. Quem são esses? Entes federados. Entes federados. Professor, por que eu preciso saber todo esse esqueminha antes de começar? Porque quando a gente for avançar no 39, no 40, ele vai ficar mencionando dos entes federados, dos entes federados. Se você não lembrar que esses são os entes federados, é perigoso você errar em uma alternativa, em uma questão, perfeito? Obedecerá aos princípios. Quais são os princípios que elas devem obedecer? Devem obedecer a LIMP, né? O que é a LIMP? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito? Então, fazendo um esqueminha básico aí, né? Você acaba relembrando todos esses detalhes aí do artigo 37. Dando sequência, né? A gente precisa fazer um revisaço aí sobre concurso público, que é a parte inicial do artigo 37. O que ele fala a respeito de concurso público? Fala o seguinte, que toda administração direta e toda administração indireta deve realizar concurso público. Ok. Sendo que para a administração direta, eu sempre terei cargos públicos. Já para a administração indireta, eu posso ter cargos ou empregos públicos. Então aqui, administração direta, sempre cargos públicos. E para a administração indireta? Cargos públicos ou empregos públicos. Perfeito? Então, isso que ele menciona aí nessa parte, né? Que para você ingressar na administração pública, você pode ingressar através de cargos públicos ou através de empregos públicos. Cargos públicos é tanto na administração indireta quanto na autarquia e na fundação pública da administração indireta. E emprego público são nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. O FMS é qual aí? Cargo público. O FMS é uma fundação pública. O FMS. Correto? O FMS é uma fundação pública. Perfeito. E aí vem um ponto interessante, né? Mesclando os assuntos aí. A UFMS, por pertencer, né, a esse conjunto de cargo público, ela deve obedecer à Lei 8.112, tá bom? Ela deve obedecer à Lei 8.112. Então, a nossa lei de trabalho aqui é a Lei 8.112. Lei número 8.112 de 90. Certo? Ela
que vai colocar uma parte desses tópicos aqui, ó. Ele fala assim, ó, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Que lei que é essa que é mencionada aqui? No caso nosso de técnico administrativo, uma das leis é a Lei 8.112. Na semana que vem, vocês vão ter a lei do técnico administrativo, da área de educação, que é a outra lei que vocês também devem ter como referência, correto? Então, essa Lei 8.112 é essa lei que é mencionada aqui e aqui. Beleza? Essa lei menciona o seguinte, que para ingressar na administração pública, a regra é que eu preciso ser brasileiro. Ele não estabelece que seja brasileiro nato, tem que ser brasileiro, correto? Só que também essa mesma lei 8.112, ela abre uma exceção quanto ao estrangeiro. Ela fala que para a área de ensino, educação e pesquisa, também pode ser ingressado, tanto o professor, quanto o pesquisador, quanto o técnico. Então essas três características podem ingressar aí na administração pública. Perfeito? Essa mesma lei menciona a respeito da validade do concurso, que é a mesma situação aqui disposta na Constituição, que fala que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Perfeito? Então, essa mesma lei aí revisa esse conceito. Avançando um pouquinho mais, né? O que a gente pode aproveitar aqui? É falar do inciso 11. Dentro do inciso 11, que a gente aprendeu na aula anterior, nós falamos aí sobre o teto remuneratório da administração pública. E aí eu vou lembrar com vocês aqui, esse inciso 11 aqui é o maior inciso da Constituição, tá? Maior inciso da Constituição. E plagiando o Tadeu Schmidt, o que isso significa? Nada, significa nada. Mas para você lembrar, por que é o maior inciso da Constituição? Para você lembrar que ele vai falar do teto remuneratório. Você precisa saber que é o inciso 11? Precisa. Por que você precisa saber? Porque todo momento a Constituição fala, não pode violar o inciso 11 do artigo 37. Não pode violar o inciso 11 do artigo 37. Se você não souber de que trata o inciso 11, toda hora você vai ter que ir lá consultar, vai ficar sem saber o que está sendo mencionado no texto da Constituição. Então esse é um dos poucos dispositivos que você precisa saber a identificação numérica, né? Esse e o inciso 16, que fala da acumulação de cargos, tá bom? Então, ele fala o seguinte, que ninguém, né, dentro dessa estrutura toda aqui, né, ninguém, dentro dessa estrutura toda, pode ganhar mais que o ministro do STF, beleza? Então, ninguém mais pode ganhar mais que o ministro do STF. Beleza, essa é a regra absoluta? Não é uma regra absoluta, tem exceções. Qual que é a exceção? A exceção é para essas duas entidades aqui, ó. Empresa pública e sociedade de economia mista. Essas duas entidades aqui, elas têm um sinônimo, né? Elas têm um nome, né? Que elas são conhecidas como empresas públicas. Deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, ó. Elas são conhecidas como empresas públicas. Certo? Elas são conhecidas como empresas públicas. Por serem empresas públicas, elas têm o quê? Empregos públicos, correto? E aí vem um ponto importante. Dentro dessas empresas públicas aqui, eu tenho uma divisão. Eu tenho a empresa pública dependente e a empresa pública independente. Tenta trazer para a sua vida isso, para você entender o que é dependente e o que é independente. Empresa pública dependente é aquela que depende de quem deu vida à empresa. Então vamos pegar você. Você fala assim, opa, eu dependo hoje dos meus pais? Se você depende hoje financeiramente, dos seus pais, você é dependente. Se você não depende financeiramente dos seus pais, você é independente. O que isso significa na prática?
que se você depende dos seus pais, eles ainda têm interferência sobre o que você vai poder fazer ou não com o dinheiro. Agora, se você não depende financeiramente dos seus pais, você gasta o seu dinheiro da forma que você quiser. É a mesma situação aqui. Quando ela é uma empresa pública dependente, ela não pode gastar o dinheiro público, né, porque ela é dependente, do jeito que ela quiser. Agora, quando ela é uma empresa pública independente, ela pode gastar o dinheiro do jeito que ela quiser. Por que eu estou falando isso? Porque se ela é uma empresa pública dependente, ou seja, depende de quem deu origem a ela tem que obedecer essa regra. Não pode ultrapassar o valor do recebimento dos ministros do STF. Agora, quando ela é independente, esse limitador aqui não existe. Como eu disse, ela gasta o dinheiro do jeito que ela quiser. Esse limitador aqui não existe. O que isso significa? Que uma pessoa dentro de uma empresa pública, né, ou de uma sociedade de economia mista, elas podem o quê? Elas podem receber 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. Correto? Só vou fazer uma correção aqui. Aqui não é empresa pública, é empresa estatal, tá? Eu acabei empresas estatais. Só corrigindo aqui, então, o nome correto é empresas estatais, não empresa pública. Empresa pública é uma entidade aqui, empresas estatais. Certo? Empresas estatais é o nome correto. Beleza? Então, não sei se você já ouviu falar sobre Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista independente. Ou seja, o diretor lá recebe 100 mil reais por mês. Tem algum problema nisso? Nenhum. Por quê? Porque ela arrecada dinheiro pela atividade principal dela. Ela faz o que ela quiser com esse dinheiro. Exemplo, Embrapa. Embrapa é uma empresa pública. Só que ela não arrecada recurso suficiente para se manter. Como ela não arrecada recurso suficiente para se manter, ela precisa de dinheiro de quem? De quem deu origem à Embrapa. E quem deu origem à Embrapa? O ente federado União. Então a União manda dinheiro para a Embrapa. Se a União manda dinheiro para a Embrapa não pode simplesmente pagar qualquer salário para os seus funcionários. Ele tem que obedecer o limite remuneratório aí do ministro do STF. Perfeito? Então não se esqueçam disso. Vamos visualizar onde está isso na Constituição? Está no artigo 37, parágrafo 9º. Olha o que ele diz aqui no artigo 37, parágrafo 9º. O disposto no inciso 11, o que eu falei para vocês? Se você não souber o que é inciso 11, você começa a ficar perdido na leitura. Então, aqueles dispositivos que são mais mencionados na Constituição, você precisa saber sobre o que ele se trata. Então, o disposto no inciso 11, sobre o que trata? Teto remuneratório da administração pública. Então, o teto remuneratório da administração pública aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista. Isso que ele está mencionando. E suas subsidiárias. O que é uma subsidiária de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista? É como se fosse o netinho da União, né? É o neto de quem criou. É como se fosse uma derivação, um filho, tanto da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Falando do ponto de vista empresarial, é como se fosse uma filial, tá bom? É uma derivação dela. Depende do banco. Banco do Brasil é independente, Caixa Econômica é independente. Mas se ele, em algum momento, ficar deficitário, tá? Aí o que vai acontecer? Se ele ficar deficitário, ele vai pegar dinheiro de quem criou. Perfeito? Porque ele precisa fechar as contas. Ele não vai deixar o funcionário sem receber. Então, uma coisa que você tem sempre ter em mente é que ser dependente ou independente é temporário. Exemplo, Correios. Correios, em determinados momentos, está negativo, em determinados momentos está positivo. Então, quando ele tira um mês negativo e no segundo mês se repete negativo, ele vira dependente. Quando é um mês, no outro mês já está positivo de novo, não vira, porque ele consegue fazer o balanceamento das contas. Mas quando no segundo mês já vira negativo novamente, aí ele tem que pegar dinheiro de alguém. Esse alguém somos nós, através do pagamento de impostos.
correto? Aí ele vira dependente, aí ele tem que ter o limitador, ok? Então, voltando aqui, ó. Então, o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Somente a esse, ó, né, que ele está focando, ó, e suas subsidiárias, que recebem recurso. Quem são esses aqui? Os entes federados, que a gente aprendeu aqui, ó. Então, Correios. Correios é uma empresa pública. Empresa pública, municipal, estadual ou federal? Federal. Então, quem tem que passar recursos para ela é a União. Sanesul. Sanesul é uma sociedade de economia mista estadual. Quem tem que passar recursos para ela caso ela fique dependente? O governo do estado, correto? Governo do estado, beleza? Então, ó, o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos estados, do DF ou dos municípios, para pagamento. Olha o que é ser dependente. Pagamento de despesa de pessoal, ou seja, seus funcionários, ou de custeio em geral, para comprar sabão em pó, pagar a luz, pagar a água, né? Para fazer a manutenção desse ambiente, né? Ou de custeio em geral. Cuidado, pessoal, que ele não está falando aqui custeio de investimento, não é de investimento. Exemplo, a União, né? A União vai lá e passa um dinheiro para a Caixa Econômica, para que ela faça uma nova agência, para que construa uma nova agência. Isso é investimento. A Caixa Econômica não vai virar dependente porque a União entregou dinheiro para que ela construa uma nova agência. Ela está falando que só vai virar dependente quando a União entregar dinheiro para pagar o pessoal, o funcionário dessa agência, ou para que mantenha essa agência em funcionamento, não para a construção. Então, um jeito de te derrubar no dia da prova é custeio de investimento. Por que é possível colocar isso? Porque do ponto de vista orçamentário existe essa terminologia de investimento, correto? Então, muito cuidado aí em relação a isso. Tranquilo até aí? Então, fizeram a associação entre o inciso 11 e esse parágrafo 9º? Fala, digníssimo, tudo bem? Você acabou de ter acesso ao início de uma das nossas aulas da turma presencial para o concurso da UFMS. E aí, gostou? Então eu tenho uma novidade para você. A partir de agora, você também pode ter acesso ao mesmo conteúdo que os alunos da turma presencial recebem. Sabe como você faz? Você acessa o nosso site fitaconcurso.com.br, clica no link da turma desejada e passa a pertencer à nossa turma EAD. Na turma EAD você vai ter acesso a todas as aulas gravadas e também a todo o material que o aluno da turma presencial também recebe. E além do mais, você vai ter acesso à nossa mentoria. Ficou interessado? Então acesse o nosso site e passe a pertencer à família que mais aprova na região. Te aguardo. Até mais!